Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 90, verso 12. Salmo de número 90, verso 12. A Bíblia diz assim: ensina-nos, eu quero focar na parte A do texto, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Repete comigo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Meus amados, essa foi uma oração de Moisés ao Senhor, e ele disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, ou melhor dizendo, Senhor, me ajuda a fazer bom uso do meu tempo, bom uso da minha vida. A palavra hebraica aqui, gente, para contar, ela fala sobre algumas coisas interessantes, e especificamente duas eu quero citar aqui a vocês. Então, quando Moisés disse em oração: Senhor, ajuda-me, ensina-me a contar os meus dias, ele está dizendo: Senhor, me ajuda a numerar os meus dias, Senhor, me ajuda a considerar os meus dias. Então é como se ele pedisse o seguinte a Deus: Senhor, me ajude a prestar atenção em cada ação, em cada escolha que eu vou fazer, me ajude a enumerar os meus dias, me ajude a cuidar com a maneira pela qual e com o que eu irei gastar a minha vida. Agora, quando Moisés faz esse tipo de oração, esse tipo de mentalidade, esse tipo de fala, esse tipo de pedido, ele deixa claro a mim e a você que Moisés era alguém que tinha uma perspectiva eterna das coisas. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. Eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a viver por coisas eternas. Eu quero que você saia daqui, eu já vou profetizar em nome de Jesus, que o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos, e você sairá daqui com uma perspectiva eterna da sua vida, com o que e para quem você tem que gastar e desgastar a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Então, isso mostra que Moisés, ele tinha um entendimento muito claro daquilo que ele deveria, aumenta o retorno para mim, fazer aqui. Tanto é que, se você avançar um pouco mais no Salmo, você vai perceber lá no versículo 17, que ele diz assim, ó: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Está dando microfone agora, me ajuda aqui. Então a dinâmica de Moisés é mais ou menos a seguinte: Senhor, me ajude a contar os meus dias, me ajude a ter clareza daquilo que eu tenho que fazer. Ele disse no verso 12, e aqui no 17 ele diz: derrama sua graça sobre mim, para que as obras das minhas mãos, elas sejam confirmadas, para que os frutos aconteçam, para que de fato eu faça bom uso daquilo que o Senhor me deu. Derrama de sua graça, para que eu seja alguém frutífero e cumpra com o meu propósito. Eu acabei de ler aqui, você vê no texto que ele repete: confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. A repetição, aqui no hebraico, a repetição é uma forma de dar ênfase. Quando você quer dar uma ênfase hoje, você põe um sublinhado, um itálico, um negrito. Eles repetiam. Então é como se ele dissesse: Senhor, confirma a obra. Isso é importante, confirma a obra. Mas a confirmação da obra das mãos está associada ao contar de dias, ao entender o propósito aqui, a viver uma vida pautada na eternidade. Então a pergunta que eu te faço aqui nessa noite é: o que nós estamos construindo? Para quem estamos construindo? Por que fazemos o que fazemos? Para quem fazemos o que fazemos? Será que temos sido frutíferos à maneira de Deus? O que temos construído? Para quem temos construído? Será que a nossa perspectiva é uma perspectiva pura e simplesmente material para esse mundo? Ou será que nós temos ouvido Deus, obedecido? Será que a nossa vida,
as coisas com as quais nós temos gastado a nossa vida, tem a ver com aquilo que o Senhor tem para mim e para você? Amados, nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa cumprir um propósito eterno. A grande preocupação de Moisés era viver uma vida que valesse a pena. Por quê? Porque ele tinha uma perspectiva de eternidade. Sabe, amados, o povo de Deus é muito voltado, como o pastor Digão falou ontem, para si. É muito voltado para o eu. Nós vivemos em uma geração onde, na verdade, nós não vivemos para Deus e para a causa de Cristo, mas nós usamos Cristo para as nossas causas pessoais, para que seja cumprido ou feita a nossa vontade. Mas quando nós passeamos pelas Escrituras e vemos homens de Deus como Moisés ou como Paulo, que vai ser a grande ênfase aqui da palavra, nós percebemos que Paulo, ele tinha uma perspectiva eterna. Paulo foi um homem que não apenas se doou completamente para o reino, mas essa doação, ela fez com que ele vivesse e suportasse problemas e perseguições. Então Paulo, ele foi difamado. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, a Bíblia deixaria claro que ele foi cancelado. Então Paulo foi cancelado, Paulo foi difamado, Paulo foi zombado, Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou, Paulo foi preso. Mas mesmo assim ele não parava. A igreja primitiva não parava. Dá uma lida no livro de Atos. Amados, eles eram perseguidos, mas a dinâmica era sempre a mesma: perseguição e crescimento da igreja. Perseguição, crescimento da igreja. Perseguição, crescimento da igreja. Tanto é que, se você avaliar a história da igreja, sabe quando começa o declínio? Quando a igreja se junta com o Estado, ou quando fica tudo tranquilo. Quando a coisa começa a ficar tranquila para a igreja, ela para de avançar. Enfim, heresias começam a entrar no meio da igreja. Agora, a igreja era perseguida, não se intimidava e crescia. Era perseguida, não se intimidava e crescia. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Agora, por quê? Algumas respostas nós poderíamos dar a isso, ou para isso. Mas uma delas é que a igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo, eram pessoas que viviam com seus olhos voltados para a eternidade. Eles entendiam que a vida não se resumia aqui. Contudo, as escolhas aqui ecoavam para a eternidade. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então ele está dizendo, se a tua esperança se limita apenas aqui, a um evangelho apenas do hoje, da vida terrena, daquilo que você pode ter ou conquistar, ele está dizendo, ei, você vai ser infeliz. Por quê? Por mais que você viva muitas coisas legais que Deus tem para você aqui, na verdade a nossa vida ela precisa ecoar para a eternidade. Se a nossa vida se resume apenas a sermos abençoados aqui e termos uma, estadia tranquila na terra, vai valer tudo para que você viva bem aqui. Vai valer fugir dos sofrimentos por causa da causa de Cristo, em virtude da causa de Cristo, fugir de conflitos, fazer uso da fé para benefícios pessoais, focar apenas em si, não congregar, não buscar, não orar, enfim, qualquer outra coisa. Vale tudo se o evangelho é para mim. Vale tudo se a minha vida se resume ao meu próprio eu. Agora, se a vida se resume àquele que é o centro, aquele que está no trono, a dinâmica muda. A dinâmica muda. Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, 10 e 11. O que eu quero é conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus, o que está escrito, gente? Sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, ele vivia aqui, mas ele sabia que nesse tempo limitado, nesse corpo corrompido pela natureza carnal, ele colocava a sua expectativa, a sua esperança, e ele vivia aqui, mas com os olhos na eternidade. Por isso que ele falou assim: ei, Deus, Senhor, eu quero ser participante nos seus sofrimentos, porque eu sei que um dia eu ressuscitarei, eu sei que um dia eu estarei contigo, eu sei que se eu morrer eu vou ressuscitar, logo se eu não morrer eu não poderei ressuscitar, então eu preciso perder a minha vida para que eu possa ganhá-la. Então a perspectiva de Paulo em relação à eternidade mudou toda a sua vida. Sabe, amados, nós vivemos em uma geração onde há muita opinião e pouca submissão. Há muita opinião no corpo da igreja. A igreja parece um mercado. Se eu quero isso, se Deus não me dá, eu largo a igreja. Se meu líder não faz o que eu quero, se as coisas não são do meu jeito, eu simplesmente abandono o barco. Se as coisas não acontecem no meu tempo, está tudo certo, não está tudo bem, eu vou embora. Só que nós nos esquecemos que o Senhor é Cristo, e na verdade nós somos seus servos. Olha o que Paulo fala para os irmãos de Éfeso, põe para mim aí, Efésios 1, 17 a 19, eu peço a Deus, então ele está dizendo assim, ó, igreja, olha o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais eu oro por vocês. Eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês, aí ele começa a citar, espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Então vamos lá, vocação. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Uma das coisas que ele pede aqui é para que os olhos deles fossem abertos espiritualmente. Ele está dizendo: eu oro para que vocês tenham uma revelação e entendam a herança que vocês têm. Herança que nós temos não é apenas uma herança aqui, existem promessas que nós colheremos aqui, mas grande parte, ou a maior parte da nossa herança, nós acessaremos na eternidade. Então Paulo está dizendo: ei, eu oro para que vocês entendam que a vida a ser vivida aqui precisa ecoar para aquilo que é eterno. Então quando os nossos olhos são abertos para verdades eternas, gente, tudo muda. 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele está dizendo, é maior do que qualquer coisa que você possa comparar. Só que a chave está aqui, ó. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Muitas vezes nós não acessamos isso, nós não chegamos na maturidade devida, enfim, por quê? Porque os nossos olhos não estão para aquilo que está adiante ou após aquilo que nós vemos. Nós vemos o hoje, nós vemos o agora, nós vemos os benefícios que nós teremos agora, e nós não vemos o que está depois de tudo que está à nossa frente. Pedro falou algo parecido, 1 Pedro 4,13, mas alegrem-se, olha isso, gente, olha o nível dos caras, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então ele está dizendo, ei,
Você pode estar passando por grandes tribulações aqui, mas segura a onda, fica firme, continua fazendo, continua obedecendo, continua servindo, continua construindo, porque não diz respeito àquilo que está diante dos seus olhos, diz respeito àquilo que é eterno. Se é para Jesus, tem que ser forte, aleluia. Nós vivemos em uma sociedade que é muito imediatista. Então você liga o teu Instagram, o cara fala, ó, em 2 minutos eu vou ensinar, em 2 minutos não, né? 30 segundos, eu vou dar 3 dicas para você ficar milionário em 1 mês. Aí o cara, uau! Eu vou te dar, sei lá, 2 passos para que você arrume um namorado. Eita glória, eu quero esse vídeo aí, pastor. 3 orações para que sua vida mude do dia para a noite. E nós esquecemos que a vida com Deus ela é uma jornada de renúncias, morte para que haja vida, plantio para que haja colheita, esforço para que você colha. Paulo fala sobre o galardão, 1 Coríntios 3, 13 a 15, e a obra de cada um se tornará manifesta. Então ele está apontando para a eternidade, ele está dizendo, ei, existem recompensas que não vão ser aqui não, hein? Você precisa fazer bom uso do seu dia, você precisa saber contar os seus dias, saber para onde você está indo, o que você está fazendo da sua vida, com o que você tem gasto o seu tempo, onde você tem colocado a sua energia. E a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Um dia nós estaremos diante do Senhor, os salvos, tribunal de Cristo, nós seremos. Ali não é um julgamento para ver se você estará com o Senhor ou não, o céu ou o inferno, morte eterna ou vida eterna. Não, é uma questão de obras. Então ele está dizendo, as nossas obras elas serão colocadas, provadas pelo fogo. Se elas forem como ouro, prata, pedras preciosas, elas vão permanecer, elas serão purificadas, receberemos a recompensa disso. Agora, se as nossas obras elas forem para o nosso eu, o Senhor está dizendo, tudo isso vai consumir, e você não será recompensado na eternidade. Então Paulo está dando uma dica, ele está dizendo assim, ei, peraí, não viva a vida do seu jeito, não saia fazendo as coisas da maneira que você acha, dê um destino para a sua vida que ecoe para a eternidade. Ei, peraí, nós não usamos Deus, é Ele quem nos usa. O Evangelho não é para que eu pegue aquilo que eu quero na prateleira, coma e jogue no lixo o resto. Não, peraí, na verdade, eu sou o sacrifício, eu preciso me entregar, eu preciso me doar. Jesus falou sobre isso, Mateus 6, 19 a 21, ele está dizendo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Obviamente ele não está criticando a prosperidade, não é isso, ele está falando uma questão de ênfase, ele está falando sobre uma questão de fim. O dinheiro não é o fim, ele é um meio para algo. Então ele está dizendo, ei, o teu principal foco não tem que ser em juntar tesouros aqui, mas a juntar tesouros no céu. E aí ele diz assim, porque lá, esse tesouro espiritual, as traças e a ferrugem não vão corroer, ladrões não vão escavar para roubar. Então ele está dando uma dica, ele está dizendo, ei, peraí, você está juntando tesouros onde? A tua vida tem sido gasta para quê? Para quem?
para você apenas ou para o outro? Para a causa do reino ou para a sua causa? Eclesiastes 3 fala que Deus colocou no interior do homem um anseio pela eternidade. Por isso que você vê várias pessoas que têm tudo, mas vivem como se não tivessem nada. Vivem vazias. Por quê? Porque elas não conhecem o Deus eterno e elas não dão um fim eterno para a sua vida. Por que as pessoas elas tentam de alguma forma? O cara lá milionário, bilionário, ele faz ações sociais e várias questões, porque às vezes ele quer dar um destino àquilo que ele tem, ele quer fazer na cabeça dele, fazendo bem para alguém, ele quer dar um destino além daquilo que está diante dele, além do consumir ou ter para si mesmo. Deus colocou no coração dos homens o anseio pelas coisas eternas. Agora, por que é importante, me escute, nós temos uma mentalidade, ou nos movermos pela eternidade, pelas coisas eternas? Por que nós precisamos ter uma perspectiva celestial? Porque se a igreja não tiver uma perspectiva celestial, eles não irão se doar pela causa do reino. Me escute, a igreja que se doa, que se gasta e se desgasta pela causa do reino, é uma igreja que tem uma perspectiva eterna. Pastor, mas você abandonou tua carreira, você deixou teu diploma, está só na estante. Por quê? Irmão, eu não sou bobo, eu não estou edificando para essa terra, eu estou pensando lá. Você precisa ser inteligente, espiritualmente falando, você precisa ser esperto. A igreja que se desgasta é a igreja que tem uma perspectiva eterna das coisas. Por que você acha que Paulo, ele continuou sendo frutífero no reino, apesar das tribulações? Porque a perspectiva eterna, de eternidade, de construção para aquilo que está depois de mim, de você, é o que movia a igreja. Amado, se você for dar uma olhadinha lá em Mateus 6, por exemplo, você vai perceber, em Mateus 6, que antes de Jesus falar para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que está lá em Mateus 6,33, sabe o que ele falou? Juntem tesouros no céu. Escute, Mateus 6,33, ele disse: busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes ele falou: juntem tesouros nos céus. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que isso nos ensina? Mateus registrou tesouros no céu antes de as coisas serem acrescentadas, porque ele está dizendo: se nós tivermos uma perspectiva de eternidade, se nós tivermos a perspectiva e o entendimento de que nós estamos construindo hoje para o nosso futuro com Deus, inclusive, nós viveremos pela causa do reino, nós colocaremos o reino em primeiro lugar. Você não vai ter problema de gastar e desgastar a sua vida, você não vai ter problema com isso, muito pelo contrário, você será motivado por tal coisa. Então, quando nós temos uma perspectiva eterna, nós colocamos o foco no reino de Deus. Escute, Jesus ele veio pregar, ele veio trazer salvação, obviamente. Jesus ele veio para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Paulo fala isso aos Coríntios. Contudo, o evangelho que Jesus veio pregar foi o evangelho do reino, e não o evangelho pura e simplesmente da salvação. A salvação ela é o começo, ela é a porta de entrada, e se nós não entendermos isso, nós acharemos que o evangelho é para nós.
Eu vou lá. Então Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, enfim, Paulo fala aos Filipenses de tudo que ele abriu mão de sua glória, se esvaziou e todas essas coisas. Jesus fez uma grande obra por causa de mim. E foi, claro que foi, obviamente. Mas se nós acreditamos que isso é o fim de tudo, nós acabamos construindo para nós mesmos, dentro de nós, uma teologia do eu. Mas na verdade Jesus nos salvou para algo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos deu dons, Ele nos comissionou. Quando se fala de reino de Deus, as pessoas acham que é só o reino futuro. Jesus voltará, vai ter um milênio e todas as coisas, é o reino futuro. Não, irmãos, não é apenas isso. Mateus registra, Mateus 4:23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus também disse, Lucas 17:21, sobre o reino de Deus, Ele não está lá, não está aqui, o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus não é algo futuro, é algo que já está aqui, é algo que está em nós, que nos transforma e que se move através de nós. Então o reino tem um fim, e o fim não é apenas eu e você, somos nós. Deus te transforma para que você transforme outros. Por isso que quando nós olhamos para a oração que intitulamos de Pai Nosso, ali são vários princípios, não é apenas um modelo de oração. Mas em Mateus 6, nessa oração ele diz assim, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro é o reino, primeiro é a vontade, depois é o pão, depois é a sua necessidade. Primeiro é o reino, primeiro é a vontade dele, porque tudo é por causa dele. Mateus 10, 7 e 8, Jesus comissionou os seus discípulos e nos comissiona, Mateus 10, 7 e 8, pelo caminho preguem que está próximo o reino, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem de graça. Ele está dizendo, vai e pregue para os outros, leve o reino, cure as pessoas, foque no outro, expanda a vontade de Deus sobre a terra. Por isso que lá em Mateus 28, Jesus novamente diz, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão então vocês e façam discípulos, batize-os, ensine-os, enfim, é a grande comissão. Então, quando nós temos a perspectiva eterna, nós nos envolvemos pela causa do reino. Deixa eu falar uma coisa, quanto mais o tempo passar, quanto mais velho você for ficando, mais você vai perceber que a coisa anda mais rápido, e mais consciente você estará de que você precisa fazer bom uso da sua vida. Vocês estão aqui comigo ou não? Está na hora da igreja não olhar para o umbigo, olhar para o outro, olhar para Cristo, olhar para o reino. Sabe por que eu estou te falando isso? Por que nós precisamos ter uma perspectiva eterna? Porque o envolvimento com o reino vai exigir, sabe o que de você? Tudo. Tua energia, teus recursos, seus talentos, seus dons, talvez noites mal dormidas, talvez muitas coisas. Nós temos aqui exemplo de pessoas, e eu não quero ser injusto e ficar citando nomes, mas quantas pessoas aqui madrugando por esses dias, alguns mal dormindo. Por quê? Para que esse evento acontecesse, para que todos nós sejamos abençoados. O reino é isso, o reino é esforço, o reino é focar na causa de Cristo. Ela é maior do que a minha e a sua necessidade. Nós precisamos entender isso, gente.
Nós precisamos vencer, nós não podemos ser uma igreja almática. Ai, porque o outro falou na coisa, eu não gostei. O outro não sei o que, o cara passou e não me cumprimentou. O outro não sei o que lá. Esses dias a pastora estava num problema na lente dela e ela tem que usar o óculos. Só que ela não veio de óculos, meu irmão, ela não enxerga. Ela vai ver um vulto passando. Ah, a pastora não me cumprimentou, irmão, pelo amor de verdade. Paulo tomava couro. Os caras morreram por causa do evangelho. Você está preocupado que o irmão te deu oi ou tchau? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não, é sério. É muita alma. É muita alma. Enquanto nós não vencermos esses ciclos, a coisa não vai caminhar. Sabe o que Paulo falou para os irmãos de Corinto? Olha lá, 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade gastarei e me desgastarei em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Quando nós olhamos aqui para o português, nós achamos que gastarei e me deixei gastar são palavras, são sinônimos. Na verdade, quando Paulo fala sobre de boa vontade eu me gastarei, o termo grego aqui fala sobre gasto financeiro. Então ele está dizendo assim, ó, eu não vou nem permitir que vocês, naquele caso específico, vocês me sustentem. Eu vou gastar aquilo que eu tenho por causa de vocês. Deixar gastar, eu vou me esforçar, eu vou me gastar fisicamente por causa de vocês, igreja. Então Paulo está dizendo, o meu esforço será emocional, o meu esforço será físico, ele será mental, ele será financeiro, eu vou me entregar completamente. Então Paulo não buscava o seu benefício próprio, ele buscava o do outro. Ele vivia pela causa do reino, ele vivia pelo rei. Meus amados, e se a igreja brasileira fosse assim? E se nós fôssemos assim? E se você fosse assim? E se todos nós agíssemos dessa forma? E se os talentos que você tem, você usasse não apenas para seu benefício próprio, que obviamente é válido, você tem que pagar seus boletos, você tem que pagar a fatura do cartão, e não tem problema, tudo isso é digno e muito honroso. Que você prospere, que sua família prospere, que no aniversário de casamento você compra aquela joia para a patroa. Glória! Receba, até minha mulher falou receba. Deixa eu tomar água agora aqui. Secou até a boca agora, peraí. E se nós usássemos os nossos recursos pelo reino, aquilo que nós sabemos, e se nós nos dedicássemos verdadeiramente a Deus, a gente precisa subir o nível da conversa hoje, gente. Sabe o que Paulo falou para os Gálatas? Ele falou assim, ó, Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo, mais uma vez, outra vez, eu estou sofrendo as dores de parto, eu estou me esforçando, eu estou batalhando, eu estou me entregando, eu estou me doando para que Cristo seja formado em vocês. Por que Paulo se esforçaria tanto por aqueles irmãos? Por que ele suportaria tudo que ele suportou, se para ele a vida se resumisse a ser feliz, entre aspas, segundo os seus próprios termos? Porque as pessoas falam assim, não, mas pastor, Deus quer que eu seja feliz. Quem te diz que felicidade é aquilo que você acha que é felicidade? Está uma prova no casamento, pastor, vou separar porque Deus quer que eu seja feliz. Você vai ver a felicidade, você vai arrumar um problemão. E dependendo das suas escolhas, tua felicidade vai ser lá para debaixo do buraco lá. Você vai estar rindo e ele vai estar espetando você. Ei! Paulo não podia ter falado, gente, será que não dá para vocês olharem para mim
Eu quero ser feliz. Gente, ele estava preso e estava encorajando a igreja. Você tem noção que é isso? É tipo, o cara que está hospitalizado, está quase morrendo, está encorajando o cara que tinha que encorajar ele. Aí o familiar, em vez de falar, não, estamos aqui orando por você, vai dar certo. Ele está lá, você vai morrer. E o cara está lá, quase morto. Não, fica tranquilo, eu vou suportar isso aqui. É tipo isso. Paulo está encorajando a igreja. Cadê a felicidade de Paulo? Cadê a plenitude desse homem, segundo os padrões que nós entendemos como plenitude? Chega um determinado momento que Paulo fala assim, eu vou ter que ir para Jerusalém, e o que eu sei é que em Jerusalém tribulações me esperam, vai dar BO, eu sei disso, mas fica tranquilo, gente, está tudo certo. E a galera, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Vem um profeta, Ágabo, e profetiza, não, vamos lá, se você for para lá, vai acontecer tal coisa, faz um ato profético, com o cinto lá para ele. Ele, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. O cara estava caminhando para a tribulação, para a morte. Morte não, né, mas para a tribulação, para ser preso, para tantas outras coisas, lá na frente morreu. E mesmo assim ele estava como que alguém pleno. Por quê? Porque a esperança dele não estava aqui. Eu não estou dizendo que você tem que viver o evangelho da sofrência, meu irmão. Você tem que só chorar, não estou falando disso não. Eu estou dizendo, qual é a tua perspectiva? Para quem você está fazendo? O que você está fazendo? Amados, às vezes nós esquecemos, parece que nós esquecemos de quem está no trono. Nós esquecemos de quem é a honra. Nós esquecemos do privilégio de sermos participantes do reino. Aí, como o pastor Digão falou ontem, o cara reclama que tem que estar na escala, reclama que tem isso, reclama que tem que fazer aquilo, reclama que tem que fazer aquilo outro. Peraí, será que nós não entendemos ainda que é um privilégio nós nos envolvermos com a causa de Cristo? Ou será que nós invertemos o jogo? Será que Deus a gente está fazendo um favor para Deus? Será que nós estamos, Deus, já que está precisando aí, seguinte, eu vou fazer, mas Deus, segura aí, segurada aí. Será que não vale a pena você ser difamado, você ser traído, você ser mal falado e suportar isso pela causa de Deus? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena mesmo você ser criticado? Será que não vale a pena mesmo você se expor por causa de Jesus? Será que não vale a pena? 1 Coríntios 4, 1 e 2, Paulo disse, assim importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então ele está dizendo, nós somos ministros. Nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós precisamos servir, nós precisamos nos envolver. Só que ele diz, além disso, o que se requer desses encarregados, desses ministros, é que cada um seja encontrado fiel. Não é só fiel moralmente, é fiel à causa, é fiel ao chamado, é não abandonar o barco. Está doendo? Não importa, eu vou até o fim. Eu vou combater o bom combate, eu vou completar a carreira, e lá no fim eu vou dizer, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, aleluia. O Senhor está nos amadurecendo, Ele está nos amadurecendo. Tem uma fala de Jesus que para mim essa fala assim, ela resume tudo. João 4,34. João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vamos lá. Eu me sinto satisfeito, comida, eu me sinto satisfeito
eu me sinto pleno. O que é fundamental para mim, assim como a comida para mim é realizar a obra de Deus. Para mim é me envolver, é estar envolvido com a causa, é pagar o preço pelo reino. Pastor, mas eu não imaginava que eu seria perseguido por causa disso. Irmão, Jesus não foi, ele não te enganou não. Ele falou, se me perseguiram como Senhor, você acha que não vão perseguir vocês? Só que ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tenha coragem, vocês vão vencer o mundo. Então Jesus está dizendo, a minha comida, o meu desejo, a minha vontade é fazer a obra de Deus. Aí nós olhamos uma igreja inconstante, que não entendeu, não está ainda entranhado isso. Tem uma situação, abandona o barco. Tem um probleminha, desvia. Tem outra situação, sai da igreja. Tem não sei o que lá, para de fazer. Será que você não entendeu que é apesar de nós? É um privilégio, é apesar de nós. Deus nos dá o privilégio. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Deus exige ou espera de mim e de você? Que nós o amemos. Põe para mim aí, Lucas 10, 27. De todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Está difícil? Você foi ferido? Você foi machucado? Tua mente está uma loucura? Está se sentindo injustiçado? Teu coração está amargurado? Ele está dizendo, você vai ter que lidar com tudo isso, porque você me ama. Resolva tudo isso dentro de você. Se resolva com aquele que você tem problema. Domina sobre a sua alma, porque você precisa me amar. Você tem dom, você tem talentos? Me ame com a sua força, com o seu vigor, com tudo aquilo que você pode oferecer a Deus. Me ame com os teus sentimentos. Me ame com o seu quebrantamento. Me adore de dentro para fora. Deus vai exigir tudo de você. Só que quando nós nos deparamos com qualquer coisa contrária, ao invés de nós dominarmos pelo Espírito sobre isso, não, nós sucumbimos à carne. Nós sucumbimos à carne. Agora, nós temos que entender, amados, Romanos 11, 36, que tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Se Ele é digno, todo esforço vale, toda perda vale. Porque deixa eu te falar uma coisa, sabemos que Deus tem recompensas para nós aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta, quero te levar a refletir. E se você não tivesse qualquer recompensa aqui? E se você só fosse durante a vida toda renunciar aqui? Você faria o que você tem feito para Jesus? Se Ele falasse assim, eu não te prometo nada, não vou te dar nada aqui, tudo que você abrir mão por causa de mim, vai ficar assim aqui. Você entregaria a sua vida? Ou será que a nossa relação com Deus é uma relação só de troca? Eu faço porque você é abençoado. Eu faço porque eu faço por causa daquilo. O que você está construindo? Para quem você está construindo? O problema é que as pessoas, a dinâmica, o padrão mental é o seguinte: Deus me ajuda para que eu edifique a minha vontade. Sendo que na verdade, biblicamente é o contrário. Eu sirvo a Deus, eu faço pela causa de Deus. Quando a Bíblia diz para entregarmos o caminho de Deus, nosso caminho a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, não é eu entrego a Deus aquilo que eu quero para que Ele abençoe, não é Deus validar a nossa vontade,
Entregar o caminho significa: Deus, por onde eu vou, eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor fale, eu entrego o caminho que eu ainda vou trilhar a Ti, me diz o que eu devo fazer, quais são as minhas escolhas, para onde eu devo ir. Então, você tem que viver os sonhos de Deus e não o teu sonho. Ah não, mas se os meus sonhos, se o teu sonho tiver a ver com o de Deus, glória a Deus, tudo vai se cumprir, Ele vai fazer. Agora, se você tiver que abrir mão do teu sonho pela causa de Deus, você abre? Então esse evangelho, gente, diluído, de vamos lá, vem para Jesus que Ele vai abençoar tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar, você vai arrumar um marido que ele nunca vai errar com você, uma mulher cheirosa, linda, que cozinha muito bem, rica, milionária de família já, aquela coisa, você não vai nem precisar trabalhar, vai ter os irmãos que vão falar aleluia. Irmão, se esperta, varão. Estou de olho. Não tem a ver com aquilo que Ele pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer para Ele. Essa é a dinâmica. Posso dar alguns exemplos aqui? Por que você acha que você está prosperando? Só porque você plantou, só porque Deus quer que você tenha uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, ela toca várias áreas. Então é óbvio que o Senhor vai permitir que você prospere. Talvez você passe por altos e baixos na sua vida, mas quando você olhar para trás na sua jornada, você perceberá: Deus foi bom comigo e eu prosperei. Agora, você acha que é só por isso? Só para você ir lá no resort, ficar moreno, tirar a branquitude aí de você, comprar as roupas de marca? Será que não tem a ver com algo além disso? Será que não tem a ver com a causa do reino? Será que não tem a ver com semear no reino? Será que não tem a ver, nós temos irmãos de outras igrejas aqui da região, será que não tem a ver com você ser participante daquilo que a tua igreja está construindo? Será que não tem a ver para nós aqui de Colombo com a mudança de templo? Eu estou falando sério, igreja. Nós estamos numa conferência, eu preciso trazer uma perspectiva ajustada para você. Por que você acha? Você acha que Deus vai dar recursos para mim para que eu não toque o outro? Para que eu não supra o outro? Por que você acha que Deus te dá dons? Para que você construa uma mega empresa só e seja muito abençoado? Obviamente você pode e irá abençoar pessoas lá, famílias serão sustentadas, através do testemunho, da história do teu negócio, pessoas vão vir para Jesus, isso vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Agora, será que também não tem algo a mais? Será que você não pode se envolver com, por exemplo, a igreja local? Será que o teu dom de tocar, de compor, enfim, de estar envolvido com algo aqui no áudio, por exemplo, sei lá, é só para que você seja um profissional excelente, enfim, e se destaque? Ou será que tem a ver com vidas sendo salvas? Será que tudo é para nós? Será que tudo é para mim? Será que tudo é para o meu eu? Ou tem a ver com o próximo? Tudo diz respeito a Ele, mas nós achamos que diz respeito a nós. E se a dinâmica inverte, nós nos sentimos no direito de muitas coisas, sendo que nós deveríamos pegar os nossos direitos e colocar aos pés da cruz. Sabe o que me deixa triste, gente? Pessoas cheias de potencial. Você vai lá, por exemplo, o cara está solteiro, e o cara é tocha na igreja. O cara vai, está envolvido, não sei o que, casou, irmão. Minha vontade era falar assim: cara, por favor, se eu pudesse voltar no tema, não casa. É sério. Não faz mais nada. Mal vem no culto. Você acha que Deus fez você casar para quê? Só para você desfrutar do relacionamento?
pastor, Deus me deu um sonho no sedento de 2022, empreender. Aí Deus abre as portas, traz recursos, te conecta com gente, e a empresa começa a ir, está acontecendo. Aí o cara não vem mais na igreja. Você acha de verdade que Deus quer isso de você? O cara não tem mais vida com Deus. Esquece. Eu sei que lá em Joinville não acontece essas coisas, né? Só aqui que acontece. O que é para ser uma bênção se torna uma maldição. É o trabalho, é a empresa, é o casamento, são os filhos e tudo. Claro que tem coisas que você vai ter que ajustar a sua vida. Obviamente. Você está em 35 ministérios. Você vai ter que afunilar, lógico. Agora, a pessoa perde a paixão. O cara chegou na igreja, foi aprendendo, foi se desenvolvendo, ferro afia ferro. Aí o cara começa a liderar uma célula lá, aí o cara desenvolve. Quanta gente aqui na igreja, estava conversando com a Pri hoje, ela falou, pastor, ela está no trabalho dela, num cargo de liderança, vivendo algo incrível. Por quê? Ela aprendeu muita coisa aqui na igreja. Só que sabe o que acontece? A pessoa chega lá, ela fala assim, não, agora mudou, agora o foco é meu trabalho. Mas ô criatura, quem te disse que você não tem que focar no teu trabalho? Então vamos se armar a barraca na igreja, ver na igreja. Mas você vai o quê? Chutar tudo que Deus fez por você? E aí, Satanás, escute, isso é o intento das trevas. Satanás mata o seu potencial agora, presta atenção. Você estava aqui. Você era como eu sou paulistano, era de São Paulo, você era orelha seca. A gente fala assim, né? Orelha seca. Deus fez você crescer, desenvolveu, você começou a brilhar. Você chegou aqui, você tinha que olhar para os outros e falar assim, filho, eu cheguei aqui, deixa eu te ajudar. Aí você pega agora, eu sou o cara. Eu não sirvo mais ninguém, não faço mais nada. Agora, ó, igreja, isso é coisa de tapado. Quando chegar na eternidade, a gente vai ver quem que é o tapado. Não, tô falando sério. Porque nós esquecemos que a nossa perspectiva, ela é eterna. Eu não estou dizendo que você tem que morar na igreja, irmão, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é que, no momento mais oportuno que você tem para fazer a diferença, as pessoas se desconectam. Então nós precisamos amadurecer na nossa vida com Deus. Nós precisamos entender sobre o gastar e desgastar a nossa vida pelo reino. Porque senão nós vamos nos tornar cristãos carnais. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, uma igreja incrível nesse aspecto, mas era muito bagunçado. Em algumas coisas havia bagunça, enfim, era uma igreja imatura. Diz assim o texto, 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, se você der uma olhadinha antes ou depois, você vai perceber que havia uma treta aqui, discussão de picuinha no meio da igreja, e por aí vai. Só que quando ele fala de um cristão carnal, detalhe, ele está falando para a igreja, não está falando sobre carnal do cara mundano, que está envolvido com questões pecaminosas. É claro que o cara carnal envolve pecados, só que a palavra grega para carnal aqui fala sobre aquele que é governado pela sua natureza humana, pelos seus apetites carnais. E quando eu repito, ele fala sobre apetite carnal, não é apenas pecado, mas é a sua vontade humana, é você ser controlado pelo seu próprio eu, porque o que dita o ritmo do crente carnal é a sua alma, são os seus desejos, é aquilo que sente, são as circunstâncias. Se está tudo bem, ele está ótimo, voando em Deus. Se está nada bem, ele abandona o barco. Contudo, meus amados, os nossos olhos serão abertos nessa noite. O Senhor virá com sua glória, Ele vai nos transformar, nós sairemos daqui amadurecidos.
Amados, de verdade eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de uma igreja madura, de uma igreja que volta os seus olhos para o reino, uma igreja que não usa Cristo, mas uma igreja que é usada por Cristo. Aí o cara fala assim, ele está no começo da sua conversão: eis-me aqui, Senhor, me usa. Aí Deus começa a te usar, você falou: Deus, agora está demais. Mas que história é essa? Você não pediu para Ele te usar? Me usa, Deus, me usa, eu vou me entregar, não importa as tribulações. Aí o cara fala mal de você, assim: ai, eu não faço mais, ai, eu vou embora. Aí o líder dá uma direção: ai, eu não concordo. O pastor fala uma coisa: ai, não sei o que lá. Você entende? Deus trabalha com liderança. Eu, por exemplo, eu sou o pai da casa, e é minha responsabilidade exercer governo segundo a palavra Cristo e a direção do Espírito sobre a igreja. Sou perfeito? Não, mas eu estou aqui há tempo suficiente para que vocês possam acreditar que Deus me chamou para estar aqui com vocês. Então Deus, Ele vai fazer, Ele vai nos levar a renúncias, a entregas, a situações que exigem de mim e de você maturidade. Então não tem a ver com aquilo que você acha, tem a ver com aquilo que você precisa fazer, tem a ver com aquilo que eu preciso fazer, tem a ver com nos submetermos ao Rei e ao reino, tem a ver com deixarmos a nossa vida, deixar os nossos talentos, a nossa energia ser usada para a causa de Deus. Eu sonho com uma igreja como essa aqui que Paulo disse, mencionou, falou aos Colossenses: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Uma igreja que busca as coisas do alto, uma igreja que pensa, como o texto está dizendo, nas coisas do alto. Ele está dizendo: ei, vocês morreram com Cristo, e a vida de vocês, ela está oculta em Deus. Então ele está dizendo: igreja, mude a sua perspectiva, não tem a ver com você, nem comigo, tem a ver com Deus, tudo é para a glória dEle. Nós precisamos usar os nossos talentos, os nossos dons, a nossa energia para Deus. Só que nós nos esquecemos que a Bíblia diz que uma das características do cristão é crucificar a sua carne com suas paixões e prazeres. Isso não envolve apenas aquilo que é ilegítimo, ilícito, mas envolve as coisas lícitas. O que de lícito você precisa abrir mão para ir mais fundo em Deus? O que de lícito você precisa abrir mão pela causa de Deus? Rick Warren disse o seguinte, gente: sua vida é formada como você a enxerga. Escute, nossa vida é formada a partir daquilo que nós vemos ou como a percebemos. Então tudo diz respeito a uma perspectiva, tudo diz respeito à perspectiva correta. Sabe o que João disse, amados? 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando ele fala sobre não amar o mundo, ele não está dizendo para você não gostar da natureza, das coisas criadas, e achar que o mundo, eu não gosto, não é nada disso. A palavra grega para mundo é cosmos, e cosmos tem várias aplicações, e uma das aplicações mais claras para esse texto, do meu ponto de vista, diz respeito ao quê? As alegrias, ou as coisas terrenas, as posses, a coisas lícitas que nos fazem perder o alvo. Quando ele está dizendo não ame o mundo, ele está falando de coisas pecaminosas, mas também de coisas lícitas que nos fazem perder o foco da causa do reino. A Bíblia fala sobre aqueles que se embriagaram com a prosperidade. Mais uma vez, o problema não é prosperar, você tem que prosperar, irmão, porque se você prospera, o reino avança. Mas ele está dizendo, as pessoas, elas perderam a perspectiva.
Então, quantos são aqueles que não se embriagam com os recursos, com a fama, com o talento, com o dom? Aí o cara vive, não, eu sou o cara do púlpito, mas cara, cadê o tempo que você chorava na presença de Deus? Eu não busco Deus para dar, eu busco Deus porque eu amo, e o altar é a extensão da minha vida. Então ele está dizendo, não ame o mundo. Ele não está condenando as coisas lícitas. O que ele está dizendo é, você não pode amar isso, você precisa me amar. É uma questão de foco. Você desfruta, faça bom uso, glória a Deus, mas amar é só o Senhor. Eu usufruo, mas eu me desgasto para o reino. Aí o cara fica lá 12 horas assistindo Netflix no final de semana e não lê 15 minutos da Bíblia, por exemplo. Não vem para o culto, não serve a Deus, não faz nada. Do que é ilícito você se afasta, mas aquilo que é lícito você usufrui, mas você não ama. A sequência do texto fala que a questão aqui, o ponto central é a cobiça. Então ele está dizendo, versículos 16 e 17, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele está dizendo, nós precisamos ter o foco correto. Nós precisamos ser uma igreja que se move pelas coisas eternas. Uma igreja que se move pelas coisas eternas não é parada. Eu estou orando aqui, mas eu não estou sentindo nada. Não importa o que você sente, você está se relacionando com Deus. Meu Deus, estou passando uma fase difícil aqui no ministério, um tempo de deserto. Aleluia. Porque deserto é a oportunidade de você amadurecer e se aproximar de Deus. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O que vai te fazer constante é uma perspectiva eterna. Para fechar aqui, a parábola do semeador, gente, ela tipifica a medida de frutificação da igreja. E ela mostra que a igreja, para frutificar a 30, 60, 100 por 1, ela precisa vencer algumas coisas. Vejamos, Mateus 13, 3 e seguintes: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo. Aí ele conta, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Jesus chama os discípulos à parte e ele começa a explicar o que isso significava. Ok? Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Ali diz, a todos que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Primeira coisa que a igreja precisa vencer ou entender, fazer. O que a igreja precisa fazer? Compreender a mensagem. Escute. O maligno, o texto está dizendo, faz de tudo para roubar a semente da palavra. Faz de tudo para impedir você de entender, de compreender. Vai fazer de tudo para que você seja raso, para que você não conheça as escrituras, para que você viva um evangelho diluído. Compreender a mensagem, compreender aquilo que Deus tem, porque quando você compreende,
entende a verdade, você então vai para o segundo ponto, que é estar enraizado. Ele está dizendo, existem aqueles que, vamos ler o texto aqui de novo, cadê o versículo? Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Esse solo rochoso, entenda, não é que o cara jogou a semente no solo, ou melhor, na pedra, na rocha. Ninguém vai semear na rocha. O cara fala, aqui não tem terra, como vai germinar? O que é o solo rochoso? Era um solo que ele tinha, o cara olhava, tinha terra, mas a terra era pouca. Então era uma camada fina, vamos dizer assim, de terra, e logo já vinha camada rochosa. Então a semente, ela não conseguia crescer, ela não conseguia desenvolver a sua raiz, e por isso ela secava, ela, enfim, havia um fim nela. Quando nós entendemos a palavra, quando nós entendemos o que Deus tem, quando nós entendemos o padrão das Escrituras, quando nós entendemos a necessidade de morte, quando nós entendemos a necessidade de submissão, a necessidade de entregarmos tudo a Deus, nós tiramos essas rochas, essas pedras, essas coisas que atrapalham a mim e a você, e a semente pode crescer, ela pode se desenvolver, nós podemos nos tornar pessoas fortes. Só que à medida que o fruto começa a aparecer, a Bíblia fala sobre uma outra coisa que acontece. Ela fala sobre os espinhos que crescem e sufocam. E Jesus explica isso. Ele diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Junto com aquilo que cresce, vem os espinhos. Espinho ocupa espaço, não serve para nada. É como uma erva daninha que não presta para nada, ela precisa ser lançada fora. Espinho, ele está dizendo, o que é o espinho? As preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas. Ele está dizendo, vamos aplicar aqui, à medida que a coisa acontece, à medida que a sua vida desenvolve, à medida que Deus te abençoa, se você não entender que você está inserido no reino, se você não entender que a tua vida é para a causa do reino, você será fascinado pela cobiça, o teu foco vai mudar. Aquilo que era para ser uma bênção se torna um problema. Agora, quando nós entendemos, espera aí, isso aqui é espinho, e você arranca, sabe o que acontece? Passa a existir mais espaço para que as boas sementes germinem. Por isso que o Senhor então diz, versículo 3, enfim, a outra semente caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe qual é a igreja, meu irmão? Que cresce, que desenvolve, que se expande. É a igreja que compreende a mensagem. A igreja primitiva, a Bíblia deixa claro que eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Paulo vai falar para Timóteo, ele fala, se esforce em trazer a sã doutrina, pregue, exorte, ele compreende a mensagem, ele entende que a igreja não é para mim, o que eu estou construindo não tem a ver só comigo, tem a ver prioritariamente com o reino, ele entende a mensagem, ele passa a criar raiz, ele passa a se aprofundar, ele passa a se entregar mais, ele cresce para baixo, não é para cima, é para baixo.
E à medida que ele cresce em submissão, cresce para baixo, se envolve com Deus, com o reino, é para ti, Senhor, é por causa de ti. Eu deixo o meu ego no chão, eu deixo os meus anseios que não concordam com os seus no chão, eu me humilho, eu aceito ser zombado, eu aceito ser cancelado, eu aceito perdoar mesmo sendo injustiçado, eu entrego isso, eu cresço para baixo. Meu irmão, nós começamos então a frutificar, a frutificar, a frutificar, mas porque a tua raiz é profunda, porque o Senhor transformou você, você identifica o que é espinho, o que é erva daninha, e você diz: isso aqui não vai ocupar espaço na minha vida. Eu posso prosperar, mas é por causa do Rei. Eu tenho um talento, mas não é por causa de mim, é por causa do outro. Eu recebi isso de Deus, mas eu vou usar para a causa do reino. Eu vou sofrer, eu vou me desgastar, eu vou me gastar, porque tudo diz respeito a Ele.